Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os fatores que influenciam a fermentação anaeróbia. Ou seja, não sei se vocês se lembram da aula passada, mas a digestão anaeróbia ou fermentação anaeróbia é o processo responsável pela produção de biogás. Então, a gente está estudando biogás, a gente está falando sobre o biogás, e o processo que produz o biogás é o processo da digestão anaeróbia. E esse processo, a gente viu que ele acontece naturalmente, né, em alguns, por exemplo, em pântanos, no estômago de alguns animais ruminantes, é um processo natural, só que para produzir biogás, né, para dar uma viabilidade comercial aí, esse processo é conduzido em biodigestores. E lá nos biodigestores, a gente tenta controlar o ambiente, a gente tenta controlar todas as variáveis para que a gente consiga produzir uma quantidade boa, para que a gente consiga um rendimento bom de biogás e tornar o processo o mais lucrativo possível, né? Gastando a menor quantidade possível aí de matéria-prima, de infraestrutura e tudo mais. Então, para isso, para a gente saber como que a gente otimiza a produção de biogás, ou seja, como que a gente aumenta o rendimento da melhor forma possível, a gente precisa entender os fatores que influenciam esse processo. Então, a gente vai ver aqui os principais fatores, né? Aí, antes da gente começar a ver os fatores, vamos relembrar aqui como é que se dá esse processo, né? Eu vou usar o mesmo esquema que eu usei a aula passada e vamos relembrar aqui. A gente tem a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é composta... A matéria orgânica é a matéria-prima para a gente produzir o biogás, né? A gente vai falar numa das aulas mais para frente quais são os tipos de matérias-primas que a gente pode utilizar, quais são as melhores matérias-primas, né? Qual é o tipo ideal de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica ela é composta basicamente por carboidratos, lipídios e proteínas. A primeira etapa da digestão anaeróbia ou fermentação anaeróbia é a hidrólise, feita por bactérias hidrolíticas. Na hidrólise, essas bactérias vão quebrar essas cadeias aqui, transformando elas em açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. O importante que vocês têm que saber aqui é que esses três componentes aqui, eles possuem cadeias menores, eles são substâncias mais simples, menos complexas, do que essas aqui. Essas aqui foram quebradas e deram origem a essas outras três aqui. Depois a gente tem a etapa da acidogênese, que nessa etapa aqui ela é feita pelas bactérias acidogênicas, e aí a gente tem novamente a quebra dessas substâncias aqui, dando origem a essas outras substâncias aqui. Ácidos orgânicos de cadeia curta, alguns álcoois, CO2, né, dióxido de carbono e hidrogênio gasoso. Depois a gente tem uma próxima etapa feita pelas bactérias acetogênicas, né? Só uma coisa aqui, essa etapa aqui é chamada de acidogênese porque ela produz principalmente ácidos orgânicos, por isso a palavra acidogênese. Depois a gente tem a acetogênese, que é feita pelas bactérias acetogênicas, e ela é chamada de acetogênica, porque ela produz principalmente o ácido acético, que é o mais importante aqui, tá? Depois, a gente tem a metanogênese, que é a principal etapa. Por quê? Porque é nessa etapa que eu vou produzir aqui o metano. O metano é o principal componente do biogás, e é o metano que eu vou queimar e produzir energia a partir dele. Os outros componentes do biogás praticamente não colaboram com a produção de energia quando eles entram em combustão, tá? Então, o metano é o principal, tá? O CH4. Aí, o que vai acontecer na metanogênese? Eu tenho aqui as árqueas metanogênicas, que elas são anaeróbias, elas só funcionam se não tiver oxigênio. Aí esses micro-organismos eles vão pegar o ácido acético e transformar eles em metano e CO2, tá? O que eles fazem também? Eles pegam esse CO2 e o H2, que vem tanto daqui, o CO2 daqui, quanto da etapa anterior, tá vendo? CO2 e H2, eles pegam essas duas substâncias, reagem produzindo CH4 e H2O também. Então, tá aí, a gente tem o processo de digestão anaeróbia é um processo aí de basicamente 4 etapas. Então, vamos lá.
a gente percebe aqui que existem diversos micro-organismos atuando nesse processo todo. Esses micro-organismos, eles são diferentes um do outro e eles precisam de condições ambientais diferentes, né? São micro-organismos diferentes que têm necessidades diferentes. Então, eles precisam aí de uma temperatura ideal, eles precisam de uma umidade ideal, eles precisam de nutrientes, eles precisam de O2, alguns aqui precisam de O2, outros não. Por exemplo, as árqueas metanogênicas, elas não pode ter O2, né? Então, o O2 influencia a metanogênese, mas pode não influenciar as outras etapas, tá? pH, né? O pH ele mede a acidez do meio, acidez ou alcalinidade. Então, dependendo do pH, a gente vai ter, a gente tem uma faixa de pH ideal para cada uma dessas etapas aqui. Então, tudo isso daqui são alguns fatores que influenciam esse processo como um todo. A gente vai ver como é que se dá essa influência aí. Outra coisa também, nessa aula a gente vai trabalhar com a digestão úmida. Por quê? Porque esse processo de digestão ele pode ser por via úmida ou por via seca. E aí é diferente um do outro, tá? Esses fatores que influenciam aí é diferente um do outro. A gente só vai estudar aqui a digestão via úmida, porque ela é a que prevalece na prática, tá? É a que mais acontece na prática. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é a influência da concentração de H2, ou seja, hidrogênio gasoso. O H2 ele influencia sim, porque olha só, as bactérias acetogênicas, que são essas aqui, ó, da terceira etapa, são inibidas pelo excesso de hidrogênio, paralisando a produção de ácido acético e, consequentemente, a produção de metano que provém do ácido acético. Então, como assim, ó? Essas bactérias aqui, as bactérias acetogênicas, se tiver muito hidrogênio no meio ali, elas vão ser inibidas. Então, ó, isso aqui que é resultado da produção dessas bactérias, ó, ela não vai conseguir produzir isso daqui, porque ela está sendo inibida, né? Porque o H2 é tóxico para ela se ele estiver em alta concentração. Então, ela não vai conseguir produzir o ácido acético, ó. E aí é problema. Por quê? Porque o ácido acético é o principal aqui que produz o metano na quarta fase, ó. Aqui está a reação em que o ácido acético, ó, isso aqui é o ácido acético, se converte em metano e CO2, né? Que é isso aqui que eu botei na setinha aqui, pelas árqueas metanogênicas. Então, ó, se eu tiver muito H2, as bactérias acetogênicas não conseguem, são inibidas, elas não conseguem produzir o ácido acético, e aí as árqueas metanogênicas não vão ter o ácido acético para produzir o metano. E aí a produção de metano é completamente comprometida. Por quê? Porque o metano, vocês podem ver que o metano, ele pode vir do ácido acético aqui, né, igual na primeira linha, ou ele pode vir da junção dessas duas, da reação entre essas duas moléculas aqui, né? Só que o metano que vem do ácido acético, a maior parte do metano aqui vem do ácido acético e não da reação entre essas duas moléculas, tá? Agora, o H2, né, ele não pode ser muito alto, porque ele é tóxico a essas bactérias acetogênicas, só que ele também não pode ser muito baixo. Por quê? Porque se vocês podem ver aqui, ó, que as árqueas metanogênicas, elas utilizam o CO2 e o H2, elas botam os dois aqui para reagir para produzir metano. Então, se eu não tiver H2, eu não vou conseguir produzir metano. Eu vou ter aqui o CO2 sobrando, um excesso de CO2 no final. Então, eu não posso ter... Tá aqui, ó. As árqueas metanogênicas, olha aqui o que elas fazem. Elas pegam o H2 reage com CO2, produzindo o metano, né? Então, o metano, como eu falei, ele vem do ácido acético, né, por essa reação aqui, ou ele vem da junção desses dois aqui, por essa reação aqui. Quem faz essas reações, quem promove essas reações são as árqueas metanogênicas. Então, se eu tiver pouco hidrogênio, eu não consigo fazer essa reação aqui. Então, isso também é prejudicial. Eu não posso ter nem muito e nem pouco hidrogênio. Aí, o próximo fator que influencia a digestão anaeróbia é, obviamente, a concentração de O2, a concentração de hidrogênio. Bom, a gente sabe aqui, ó, que os únicos micro-organismos que são anaeróbios, ou seja, que não trabalham na presença de oxigênios, são as árqueas metanogênicas.
Então, elas precisam de um ambiente sem oxigênio. Qualquer pequena concentração, qualquer pequena quantidade de oxigênio já prejudica essas bactérias. Então, o que acontece aí nesse caso, né? Será que a gente consegue manter o ambiente ali totalmente livre de oxigênio? Não, é impossível que a gente consiga impedir completamente que o oxigênio entre ali nos biodigestores. Então, como é que isso funciona, né? As arqueas metanogênicas precisam de um ambiente livre de oxigênio. É impossível evitar completamente que o oxigênio penetre no biodigestor. Só que o que acontece? As bactérias que atuam nas fases anteriores à metanogênese, essas bactérias, elas são facultativas. Elas podem consumir ou não, elas podem trabalhar ou não na presença de oxigênio. Então, quando entra oxigênio ali, essas bactérias elas vão consumir aquele oxigênio e aí quando chegar na metanogênese, as arqueas metanogênicas vão estar num ambiente livre de oxigênio. Então, esse oxigênio que entrar ali, ele vai ser consumido nas etapas anteriores e não vai prejudicar as arqueas metanogênicas. Isso só funciona se a quantidade de oxigênio que estiver entrando for pequena. Se for uma quantidade muito grande, eu vou ter ali pelo menos uma quantidade de oxigênio que vai atrapalhar as arqueas metanogênicas e vai diminuir o rendimento de metano no biogás. Outro fator que influencia também a digestão anaeróbia é o teor de matéria seca do substrato. Substrato é a matéria-prima que eu estou utilizando para produzir o biogás. É a matéria-prima que é a biomassa que os micro-organismos vão consumir para produzir o biogás, ok? A gente vai ver em algum capítulo mais para frente quais são os tipos de biomassa que eu posso utilizar, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Então, teor de matéria seca do substrato. A gente chama isso aqui, a gente usa o símbolo MS, tá? Matéria seca. Teor de matéria seca é a porcentagem de sólido seco dentro do biodigestor. Então, como assim? A matéria-prima, a biomassa, eu tenho aqui, ó. Nessa figura a gente tem um exemplo aqui, restos de feiras livres. Então, esses restos de alimento, de vegetação, pode ser utilizado para produzir o biogás. Essa biomassa aqui, ela tem um teor de matéria seca, que é a parte seca mesmo, a parte sólida, e ela tem também um teor de água. Essa água aqui, os micro-organismos não vão produzir biogás a partir dessa água. Os micro-organismos vão produzir o biogás a partir da matéria seca. E essa matéria seca aqui é um substrato tem que ser biodegradável, tá, gente? Biodegradável significa que os micro-organismos conseguem degradar. Se não for biodegradável, os micro-organismos vão estar ali e não vão conseguir produzir biogás a partir daquilo ali. Então, precisa ser biodegradável. E junto dessa massa seca, a gente tem a parte biodegradável e a gente tem o teor de cinzas, que os micro-organismos não conseguem consumir, né? Não conseguem produzir biogás a partir do teor de cinza. Então, o biogás ele é produzido a partir da parte biodegradável do substrato, da massa seca, tá? É claro que a água, ela é importante, ela vai contribuir sim nesse processo de digestão anaeróbia, tá? Só que eu não posso ter nenhuma quantidade muito grande de água e nenhuma quantidade muito pequena. Conforme a quantidade de água presente, o substrato poderá assumir um aspecto líquido, pastoso ou sólido. Então, é sempre importante a gente caracterizar o substrato antes de entrar com ele no biodigestor, né? Esse substrato ele tá líquido? Ele tá sólido? Se ele tiver líquido, ele vai entrar de uma forma, se tiver sólido, vai entrar de outra forma, né? O transporte dele, né? O transporte de algo sólido e de algo líquido é totalmente diferente. Então, são parâmetros importantes que eu tenho que considerar também. Agora, quando a gente tem teores de matéria seca muito altos, ou seja, pouca água, isso dificulta o transporte da matéria. Então, eu vou ter problemas de operação. Por isso que a água é importante. Eu preciso ter um pouco de água ali. Outro problema também, teores de matéria seca muito alto, quando eu tenho mais de 40% de matéria seca, gente, se eu tenho 40% de matéria seca,
de matéria líquida de água eu tenho 60%, né? Então, para vocês terem uma noção, eu preciso ter água ali. Se eu tenho mais de 40% de matéria seca, ou seja, menos de 60% de água, pode até ocasionar o interrompimento da fermentação em função da escassez de água necessária para o crescimento dos micro-organismos. Então, a água, você precisa de água para o transporte da matéria, para facilitar o transporte, e também para o crescimento dos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles precisam de água ali, tá? Então, a água, ela é muito importante. Só que eu também não posso ter uma quantidade muito grande de água. Outro problema que a falta de água acarreta: teores de matéria seca muito altos podem causar problemas por inibidores. Como assim? Quando eu tenho muita matéria seca, quando eu tenho pouca água, os inibidores, eles ficam mais... Inibidores são substâncias que inibem a fermentação, inibem os micro-organismos. Então, eles atrapalham os micro-organismos. Quando eu tenho pouca água, esses inibidores, eles ficam muito concentrados. Se eu tenho muita água, eles vão ficar diluídos. Se eu tenho pouca água, eles vão ficar concentrados. E essa alta concentração de inibidores vai causar, obviamente, inibição. Aí, para atingir a concentração de sólidos recomendada, é necessário adicionar mais ou menos água ao substrato, dependendo da umidade inicial que já existe. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é medir a umidade inicial do meu substrato. Fazer uma medição ali da umidade. Quanto que esse substrato tem de umidade? Dependendo do meu resultado, eu vou adicionar água ou não àquele substrato. Ou eu vou deixar ele secar, né? Já, se ele tiver muita água e não for o ideal, eu vou deixar ele secar. Agora, como que faz para medir essa umidade inicial? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz em laboratório para determinar o teor de matéria seca ou teor de umidade, né? Porque o teor de matéria seca e de umidade, eles se complementam. Se eu sei o teor de matéria seca, obviamente eu sei o teor de umidade. Se eu sei o teor de umidade, por diferença eu sei o teor de matéria seca. Os dois juntos tem que dar 100%. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui uma balança, eu tenho um recipiente onde eu vou botar a amostra em cima, a amostra de substrato, a amostra de biomassa. Eu vou botar a amostra aqui em cima desse recipiente. Primeira coisa que eu vou fazer é pesar o recipiente vazio. Depois eu vou pesar o recipiente com a amostra em cima. E aí, pela diferença, eu vou diminuir um do outro, eu vou ter então o peso somente da amostra. Esse peso da amostra é o peso inicial. Esse peso inicial é a amostra úmida, é o peso da amostra úmida, porque ela contém umidade. Depois, eu vou pegar essa amostra úmida, reparem aqui, que a amostra, o que está de preto aqui são sólidos, é a matéria seca, e o que está de azul aqui é a umidade. Então, eu vou pegar essa amostra úmida em cima do recipiente e vou botar dentro de uma estufa. A estufa é um local de aquecimento. Vou ligar essa estufa, vou botar ela para funcionar numa temperatura de 103 graus Celsius. Para quê? Para poder evaporar essa água. E a água vai evaporando ali dentro. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tempo que eu tenho que deixar na estufa? Isso depende do substrato que eu tô e depende da quantidade de água que eu tenho. Se eu tenho muita água, obviamente vai demorar mais tempo para evaporar do que uma amostra que eu tenha pouca água. E depende também do substrato. Substratos que são mais compactos, é mais difícil você evaporar a água interna. Agora, se os substratos são mais porosos, fica mais fácil evaporar a água. Então, isso depende da quantidade de umidade, da umidade, né? E depende também do substrato que você está utilizando. Então, não existe um tempo certo. Aí eu pergunto, e como que eu vou saber a hora que eu tenho que tirar da estufa? Você vai fazer o seguinte, você vai deixar o material na estufa por 1 hora, por exemplo. Tirou da estufa, vai pesar aquele substrato. Deu lá, vamos supor que deu 100 gramas. Vou botar de volta na estufa, porque eu não sei se aquela matéria, se aquele substrato já está completamente seco. Eu não sei. Aí eu vou botar de volta na estufa. Vou deixar por mais 1 hora. Vou tirar e vou pesar novamente. Aí vamos supor que deu 95 gramas, né? Antes tinha dado 100, agora deu 95. Ou seja,
foram evaporados mais 5 gramas de água. Então quer dizer que tinha água ali ainda. E eu não sei, eu não tenho garantia de que aquela amostra ali que eu estou pesando agora, que deu 95, eu não sei se ele tem água ainda ou não, se está completamente seco. Então eu vou botar de volta na estufa. Botei na estufa, deixo por mais 1 hora. Tiro da estufa e peso novamente. Aí vamos supor que eu pesei e deu 95 gramas. Ou seja, deu exatamente o mesmo valor de antes. Se deu o mesmo valor de antes, quer dizer que água nenhuma evaporou. Quer dizer que não tinha mais água. Toda a água que tinha evaporou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu só vou parar, eu só vou tirar da estufa e finalizar o processo quando as pesagens, quando eu for pesar e estiver dando o mesmo valor. Então, olha aqui, ó. Após 3 medidas consecutivas idênticas, ou seja, pesei e deu exatamente o mesmo peso de antes, quer dizer que o material está seco. Com isso, eu concluo que o material está seco e aí eu posso determinar a umidade. Então, a umidade é a diferença do peso lá no início, antes de pôr na estufa, para o peso no final, depois de todo esse processo. Porque o peso no início e o peso no final, a diferença é a água que evaporou. Então, ó, o teor de água... Cadê o... O teor de água é a massa inicial, antes de botar na estufa, menos a massa final, depois de botar na estufa várias vezes, até o peso ficar constante. Então, essa diferença aqui é a massa da umidade que evaporou, dividido pela massa inicial, porque eu quero a umidade é uma porcentagem do total, né? Então, é a diferença dividido pela massa inicial. E posso multiplicar isso aqui por 100%, para eu ter aí o valor em porcentagem. O teor de massa seca é a diferença, é 1 menos o teor de água. Então, se o teor de água deu, por exemplo, 0,6 é 60%, né? Então, o teor de massa seca é 1 menos 0,6, que dá 0,4. Ou seja, 40% de massa seca. Aí, gente, olha só, repare o seguinte, quando eu tiro o material da estufa, antes de pesar esse material, ó, isso aqui quer dizer que eu estou pesando. Pesei, botei de volta na estufa. Depois tirei da estufa, pesei novamente. Só que antes de pesar, eu vou passar por aqui, ó. Eu vou pegar o material e vou deixar ele resfriar. Porque ele sai da estufa muito quente. Eu não posso pesar numa balança um material quente. Eu tenho que esperar ele ficar na temperatura ambiente antes de pesar. Eu não posso deixar ele resfriar a céu aberto. Eu tenho que deixar ele resfriar dentro disso daqui, ó, que se chama dessecador. Por que eu tenho que deixar ele resfriar aqui dentro? Porque aqui dentro tá livre, é um ambiente livre de umidade. Se eu deixar esse material aqui secando ao ar livre, esse material ele vai absorver a umidade do ar. Isso vai atrapalhar as nossas medidas. Isso vai atrapalhar o nosso experimento. Então, eu tenho que deixar ele secando aqui dentro desse recipiente, porque aqui dentro ele não tem umidade. Então, ele não vai absorver umidade do ar. Depois que ele estiver na temperatura ambiente, eu vou tirar ele daqui de dentro e vou pesar numa balança. Aí, olha só. Cada material possui um período diferente de permanência na estufa para atingir o estado seco. Ou seja, isso, como eu falei, isso depende do substrato, da compactação do substrato, da estrutura dele, e depende também da quantidade de água que tem ali. Quanto mais água, mais demorado. Aí vamos fazer um exercício aqui só para a gente fixar. Ó. Estão corretas apenas as afirmativas. Então, primeira afirmativa. A decomposição de matéria orgânica na ausência de ar, ou seja, na ausência de oxigênio, irá produzir apenas metano. Não. A gente viu que o biogás ele tem outras substâncias ali dentro, né? Outros gases ali dentro. Então, e não produz somente metano, produz CO2, hidrogênio. Então, são várias reações químicas, tá? O metano é o principal produto dessa reação, mas existem outros produtos também. A quantidade de biogás a ser produzida, bem como o teor de metano, são independentes do substrato utilizado. Não, a gente vai ver mais pra frente que alguns substratos vão produzir uma quantidade maior de metano, outros não, tá? Depende
Depende da composição do seu substrato. Então, o substrato que você está utilizando influencia fortemente no rendimento de metano dentro do seu biogás. Influencia também na quantidade de biogás que você está produzindo. Porque algumas vezes você pode produzir uma grande quantidade de biogás, só que o que interessa dentro desse biogás? Interessa a quantidade de metano dentro do biogás, porque é o metano que vai produzir energia. Então não adianta nada você produzir uma quantidade grande de biogás e esse biogás for pobre em metano, tá? E não adianta nada você conseguir um biogás rico em metano, só que uma quantidade muito pequena de biogás. Então eu preciso produzir muito biogás e eu preciso que esse biogás seja rico em metano. Então isso aqui está errado também. Quanto maior a porcentagem de material orgânico no resíduo, maior o potencial de geração de metano e vazão de biogás. Sim, né? O resíduo, o que o micro-organismo faz? Ele utiliza o material orgânico do resíduo para produzir o biogás, né? Ele utiliza o material, a parte biodegradável ali, para produzir o biogás. Então não adianta nada eu ter um resíduo pobre em matéria orgânica, não biodegradável, que eu vou produzir pouco biogás a partir daquele resíduo. Então essa daqui tá certo. Quanto mais matéria orgânica no resíduo, por isso que a gente usa esterco de animais para produzir biogás, resto de alimentos, porque é material orgânico, é matéria orgânica. Então a letra E. Outro fator que influencia fortemente a digestão anaeróbia é a temperatura. Então a temperatura, geralmente em reações químicas, quanto maior a temperatura do ambiente, mais rápida é a reação. Geralmente é assim. Só que quando a gente fala de reações biológicas, né, quando a gente mexe com micro-organismo, não é bem assim, quanto maior a temperatura melhor. Não, porque muitas vezes uma temperatura muito alta causa a morte dos micro-organismos. Então, cada tipo de micro-organismo tem uma temperatura ideal para que ele funcione de forma ótima, para que ele cumpra o papel dele, para que ele consiga fazer as reações ali biológicas que ele tem que fazer. Então, ó, cada micro-organismo envolvido no processo tem a sua própria faixa de temperatura ideal. Beleza. A variação de temperatura acima ou abaixo dessa faixa ideal pode acarretar a inibição dos micro-organismos e, dependendo, até a morte desses micro-organismos. Se a temperatura for muito além, muito mais alta do que a temperatura que ele trabalha bem, pode causar a morte desses micro-organismos. Se for muito abaixo da temperatura que ele trabalha, ele vai ficar inibido. Ele não vai morrer, mas ele vai ficar inibido. Ele não vai fazer a função dele, né? Aí, ó, em função de sua temperatura ótima, os micro-organismos envolvidos na degradação, na digestão anaeróbia, se dividem em... Então, como assim? Lembra que eu falei que a gente tem vários micro-organismos diferentes atuando na digestão anaeróbia? Aí a gente precisa que todos eles atuem. Os mais importantes são as árqueas metanogênicas, que são as lá da quarta etapa. Mas é muito importante que todos eles atuem, né? Então, ó, esses micro-organismos, eles são classificados de 3 formas diferentes, né? Eles são psicrofílicos, mesofílicos ou termofílicos. Isso depende da temperatura que eles atuam. Então, a gente chama de psicrofílicos aqueles organismos que atuam, que funcionam bem em temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Então, aqueles organismos que a temperatura ótima para eles é abaixo de 25 graus Celsius são chamados de psicrofílicos. Nesse caso, ó, como a temperatura é baixa, não há necessidade de aquecimento do substrato. Eu posso entrar ali com o substrato na temperatura ambiente, né? Um substrato que saiu lá de um armazenamento, né? Tá ali numa temperatura de 20, 25 graus Celsius. Não preciso aquecer ele antes de entrar com ele no biodigestor. O problema é que quando eu uso temperaturas abaixo de 25 graus Celsius, a reação é lenta e a produção de biogás é baixa também. Então porque a temperatura está muito baixa. Eu tenho uma reação, uma decomposição muito lenta e isso daí prejudica o processo, não é viável economicamente.
Eu tenho os micro-organismos mesofílicos, desculpa, gente, micro-organismos mesofílicos. Eles trabalham bem na temperatura entre 37 e 42 graus Celsius, é a temperatura ideal para eles. Nessa temperatura aqui, eu tenho rendimentos relativamente elevados de gás e boa estabilidade do processo. O que significa estabilidade? Estabilidade é eu conseguir manter todas as variáveis do processo constantes. Então, manter a temperatura sempre naquele valor, manter o pH sempre no mesmo valor, manter a vazão sempre no mesmo valor, manter a qualidade do biogás produzido sempre igual. Isso significa estabilidade. Agora, uma coisa não é estável, ou seja, uma coisa é instável, quando de minuto em minuto as condições vão mudando, quando elas não permanecem constantes. E aí isso é um problema, porque quando alguma coisa sai do lugar, alguma coisa fica fora do valor, isso aí pode matar os micro-organismos, eu posso não conseguir retornar a uma condição boa e o meu processo até interromper a produção de biogás. Então, quando eu uso essa temperatura entre 37 e 42 graus Celsius, eu tenho uma boa estabilidade, o que é muito importante, e eu tenho um rendimento elevado de biogás, que é o que me interessa. Então, usinas operando nessa temperatura são o tipo mais comum que a gente encontra nas usinas de biogás. E depois eu tenho os organismos termofílicos. Esses organismos, a temperatura ideal para eles é de 50 a 60 graus Celsius. Eles atuam bem nessa temperatura mais alta aí. Quando que eu uso essa temperatura? Quando eu preciso, por exemplo, matar germes nocivos. Vamos supor que o meu substrato ele está muito contaminado. Ele tem várias substâncias ali dentro, germes nocivos que vão prejudicar o meu processo. Então, eu posso usar essa temperatura alta, porque essa temperatura alta vai matar esses germes nocivos, mas não vai matar esses micro-organismos que são termofílicos. Eu também utilizo essa temperatura mais alta quando o meu substrato ele tem intrinsecamente temperatura elevada, ou seja, quando o próprio substrato chega chega na usina com uma temperatura elevada. Por exemplo, substrato que tem intrinsecamente temperatura elevada são os esgotos. Os esgotos é uma característica do esgoto, uma temperatura mais alta. Então, quando eu uso o esgoto como substrato, é interessante eu usar esse processo termofílico. É interessante eu fazer essa biodigestão nessa temperatura. E qual é a vantagem, né? Eu tenho o extermínio dos germes. A vantagem é que quando eu uso essa temperatura mais alta, a velocidade de decomposição, ou seja, o tempo que eu vou gastar para produzir o biogás é menor, porque a reação, a digestão, ela é mais rápida. E o substrato fica menos viscoso. Então, tudo que é menos viscoso é mais fácil de você agitar, é mais fácil de você homogeneizar, então é mais fácil que os micro-organismos penetrem em toda a região. Então, algo que é menos viscoso é mais vantajoso. O problema é que você tem, para você usar, para você conduzir a biodigestão nessa temperatura aqui, você precisa aquecer o substrato antes de entrar no biodigestor. E muitas vezes você precisa aquecer também dentro do biodigestor para manter essa temperatura de 50 a 60 graus Celsius. Isso não é vantajoso, por quê? Porque você está produzindo biogás para gerar energia. Só que você está consumindo energia para produzir biogás. Então, isso não faz muito sentido, não é muito vantajoso, tá? Por isso que a gente só usa essa temperatura quando a gente tem um substrato que já vem com essa temperatura alta, que é no caso dos esgotos, que a gente não precisa aquecer, ele já vem com essa temperatura mais alta. Outro problema também é que nesse caso o meu processo fica suscetível a distúrbios. Ele não fica estável, ele tem instabilidade. Isso é um problema também, como eu falei. Então, por isso, né, hoje em dia as usinas operam principalmente nessa faixa aqui de temperatura mesofílica. Aí, o que a gente tem nesse gráfico aqui, ó? No eixo X, a gente tem a temperatura e no eixo Y, a gente tem a taxa de crescimento das árqueas metanogênicas, que são os organismos que fazem a metanogênese, que é a última etapa ali, é a etapa responsável por produzir o metano, é a etapa mais importante.
As arqueas metanogênicas, elas são mais suscetíveis elas são mais influenciadas pela temperatura. Elas são mais sensíveis à temperatura. Então, olha só, as arqueas metanogênicas, de acordo com a temperatura, elas têm um crescimento. Então, olha só, nessa temperatura aqui mais baixa, de 15 graus Celsius mais ou menos, vão crescer, tá vendo esse aqui, ó? Vão crescer os micro-organismos psicrofílicos ou psicrófilos, né? Psicrofílicos ou psicrófilos, dá no mesmo, tá? Eles vão crescer, tá vendo? Nessa temperatura aqui mais ou menos de 15 graus Celsius. Passou dessa temperatura, a taxa de crescimento diminui. Agora, os mesófilos ou mesofílicos, eles vão crescer aqui, ó, nessa temperatura de 38 graus Celsius, mais ou menos, quase 40 graus, quase 40 graus Celsius. Eles vão crescer principalmente nessa região aqui. E aqui, ó, a gente percebe que tem um número maior de micro-organismos crescendo. A gente tem um crescimento muito maior do que no caso dos micro-organismos psicrófilos. Depois a gente tem os micro-organismos termófilos, que eles vão crescer muito, ó, principalmente aqui acima de 60 graus Celsius, né? 60 e poucos graus Celsius, nessa região aqui. Eles vão crescer principalmente nessa temperatura alta aqui. A gente percebe que a taxa de crescimento é muito alta. Ok? Depois, falando ainda de temperatura, a gente viu ali que, né, que a gente usa principalmente nessa região aqui, mesofílica, né, a temperatura de 37 a 42 graus Celsius, mais ou menos, tá? Aí, ó, os micro-organismos metanogênicos, que são aqueles lá da última etapa, eles têm a capacidade de se adaptar a diferentes níveis de temperatura quando a sua variação é lenta. Então, olha só, não tem problema eu utilizar uma temperatura muito mais alta do que eles aguentam ou muito mais baixa. Por quê? Porque eles se adaptam facilmente. Então, não tem problema eu usar uma temperatura fora da faixa ótima deles, porque eles se adaptam facilmente. O problema é quando a variação da temperatura é muito rápida. Se eu mudo a temperatura de forma brusca, esses micro-organismos não conseguem se adaptar a tempo. Então, eles morrem. E aí eu prejudico o meu processo. Então, quando eu quero modificar a temperatura, eu tenho que modificar ela de forma lenta, para dar tempo dos micro-organismos se adaptarem e não morrerem. Por isso, ó, a estabilidade do processo depende muito mais da constância da temperatura do que do seu valor absoluto em si. Então, por isso que eu falo que a estabilidade do processo é muito importante. É importante que o processo esteja estável, principalmente em relação à temperatura. É comumente observado na prática o autoaquecimento. O que seria esse autoaquecimento? Quando a gente tem, principalmente a primeira etapa, quando a gente tem a quebra de moléculas, daquelas moléculas grandes, essa quebra são reações exotérmicas. Elas liberam calor. E esse calor vai aquecer dentro do biodigestor. Esse calor, por causa da quebra das ligações, vai aquecer o substrato. E aí eu posso chegar a temperaturas mais altas, de 43 a 48 graus Celsius. Então é muito importante eu controlar essa temperatura, eu verificar, monitorar essa temperatura para que ela não aumente muito e que esse aumento não seja muito brusco. Quando esse tipo de coisa acontece, quando eu percebo que esse aumento está muito brusco ou que eu tenho um aumento muito grande de temperatura, eu tenho que fazer intervenções no processo. O que eu posso fazer? Eu posso tentar resfriar o biodigestor através de um sistema de resfriamento, ou eu posso diminuir a carga orgânica que está entrando no biodigestor. Por quê? Se eu estou entrando com muita matéria orgânica ali, a reação ela vai acontecer mais rápido. Essa reação acontecendo mais rápido, essas quebras dessas ligações, vão liberar mais calor e vão aquecer mais rapidamente. Então, a temperatura vai subir mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a carga orgânica que está entrando ali. Eu posso diminuir a vazão de entrada de matéria orgânica. Nesse caso, se eu estou diminuindo a matéria orgânica que entra, eu estou diminuindo as reações de quebra. Então, eu estou diminuindo a liberação de calor. Então, eu estou diminuindo o autoaquecimento. Aí, nesse caso, a temperatura não vai subir tanto, né? Ela pode, inclusive, baixar.
Então tá aí, ó, redução na quantidade de entrada. Vários outros fatores podem causar oscilações de temperatura dentro do biodigestor. Então, um dos fatores mais importantes é esse aqui que eu acabei de falar, que é o autoaquecimento, devido às próprias reações da digestão anaeróbia. Outros fatores que podem causar oscilações de temperatura é a alimentação do substrato fresco. Se o substrato está entrando numa temperatura muito alta, né, ou se ele está entrando numa temperatura muito baixa, o que vai acontecer? Vamos supor que esteja uma temperatura de 40 graus dentro do biodigestor. E aí eu alimento com um substrato de 20 a 20 graus Celsius. Esse substrato, ele vai modificar, ele vai se misturar ali, ele vai modificar totalmente a temperatura do meio. Então é importante que o substrato, ele entre, se eu estou entrando com muito substrato, é importante que ele entre na temperatura lá de dentro. Então eu tenho que aquecer esse substrato antes ou resfriar. Isso é muito importante, por exemplo, em inverno. No inverno, a temperatura do meio ambiente, do ambiente pode ser, sei lá, 15 graus Celsius, né? Então, eu não posso entrar ali com um substrato a 15 graus Celsius. O ideal é que eu aqueça ele um pouco para que ele entre na temperatura do próprio biodigestor, para que ele não cause esse impacto. Formação de camadas ou zonas de temperatura em função do isolamento térmico insuficiente ou mau dimensionamento do sistema de aquecimento. Então, é importante que o que eu tenho dentro ali do biodigestor esteja uniforme, né? Que eu não forme zonas de um lugar mais aquecido do que o outro. Então, é importante ter uma agitação, ter um sistema uniforme. Agitação insuficiente, então quando eu não tenho uma agitação boa, eu posso ter zonas mais quentes, zonas mais frias, isso prejudica. A posição dos elementos de aquecimento, então quando eu tenho um sistema de aquecimento ali dentro, é importante que o sistema funcione bem, que eu consiga aquecer de forma uniforme todo o ambiente. Temperaturas extremas no verão e no inverno. Então, quando eu não tenho um controle muito bom de temperatura, aquele biodigestor ele vai estar suscetível à temperatura do clima. Ele vai estar, então, se o clima se tiver 10 graus Celsius à noite, ele vai para 10 graus Celsius. Se tiver 40 graus Celsius no dia, ele vai para 40 graus Celsius. Isso é muito ruim para o processo. Sair de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius, você está estressando os micro-organismos, matando outros. Então, o importante é que você tenha um controle, uma estabilidade da temperatura. O substrato que entra no biodigestor também pode precisar ser aquecido, principalmente no inverno, como eu falei. Pequenas variações de temperatura, então mais ou menos de 2 a 3 graus, podem ser toleradas. Então, se o biodigestor ele passa de 37 graus para 47 graus, de 37 para 40 graus, ok, pode ser que isso não prejudique tanto o processo. Agora, quando eu tenho uma variação maior, por exemplo, uma variação de 10 graus em um curto intervalo de tempo, isso vai prejudicar sim os micro-organismos. Principalmente, a variação de temperatura ela é mais problemática quando eu não tenho estabilidade no pH. Estabilidade na alcalinidade, alcalinidade é o contrário de acidez. A gente vai falar sobre o pH daqui a pouco. Então, se eu não tenho estabilidade no pH, os micro-organismos eles ficam mais intolerantes à variação de temperatura. Então, agora, se eu tenho uma estabilidade boa de pH, os micro-organismos eles toleram melhor a variação de temperatura, né? Porque, assim, se eu tiver instabilidade de pH e de temperatura, são dois problemas, né? A formação do metano é mais sensível a variações de temperatura. Então, como assim? A última fase lá das 4 fases de produção do biogás, a última fase é a que eu produzo o metano. E é justamente nessa fase aí que os micro-organismos são mais sensíveis à temperatura. Então, as árqueas metanogênicas são os micro-organismos mais sensíveis a variações de temperatura. Por isso que é muito importante eu controlar a temperatura. Outra coisa importante também. É mais fácil eu sair da faixa de operação mesofílica e ir para termofílica. Ou seja, por exemplo, eu estou trabalhando
em temperaturas mesofílicas. Então, nesse caso, quem está atuando ali são os micro-organismos mesofílicos. Quando eu vou para a termofílica, os micro-organismos mesofílicos, a maioria morre. E os micro-organismos termofílicos, eles não estavam mortos, eles estavam ali inibidos, né? Aí quando eu aumento a temperatura e vou para a região termofílica, esses micro-organismos termofílicos que estavam inibidos, eles começam a atuar. Então, para sair da faixa mesofílica e ir para a termofílica, é mais tranquilo. Agora, para sair da faixa termofílica e ir para a mesofílica, é mais difícil. Por quê? Porque quando eu estou na faixa termofílica, quem está atuando são os micro-organismos termofílicos. E aí, quando eu vou para a mesofílica, ou seja, quando eu abaixo a temperatura, esses micro-organismos termofílicos, eles ficam inibidos, eles ficam desativados. Agora, quando eu estou na região termofílica, os micro-organismos mesofílicos, eles acabam morrendo. Então, quando eu vou para a faixa mesofílica, eu não tenho micro-organismos mesofílicos para atuar ali. Eu até tenho, mas a maioria já morreu na região termofílica. Então, quando eu vou da termofílica para a mesofílica, eu quase não tenho mais micro-organismos mesofílicos. A maioria morreu ali porque não aguentaram as altas temperaturas. Então, o que eu estou querendo dizer? É mais fácil você começar com uma temperatura mesofílica e ir para a termofílica do que você sair da faixa termofílica e ir para a mesofílica. Claro que isso tudo vai depender mesmo da temperatura que você está usando, viu? Agora vamos para um exercício só para a gente fixar, ó, falso ou verdadeiro. Quando comparadas as bactérias acidogênicas, as bactérias acidogênicas são lembra que a biodigestão são 4 etapas? As acidogênicas, elas são da segunda etapa. Então, quando comparadas as bactérias acidogênicas, as árqueas metanogênicas, que são da última etapa, apresentam maior velocidade de reprodução. Não, as árqueas metanogênicas, elas são mais lentas, elas são mais sensíveis, elas são mais chatas, digamos assim, de se lidar, tá? Então, essa daqui é falsa. As bactérias acidogênicas, que são da segunda etapa, são mais sensíveis às condições adversas ou alterações das condições ambientes que as árqueas metanogênicas. Não, é o contrário, justamente o contrário. As árqueas metanogênicas são bem mais sensíveis. A velocidade de digestão anaeróbica é maior a temperaturas termofílicas em relação às mesofílicas. Sim, a gente tem um processo mais rápido em temperaturas mais altas, mas aí a gente usa temperaturas mesofílicas devido àquelas desvantagens que eu já citei para vocês, né? Instabilidade do processo, necessidade de aquecer o substrato, então é mais vantajoso usar temperatura na região mesofílica, que também é vantajosa. Então essa aqui é verdadeira. A operação na faixa mesofílica resulta em maior remoção de agente patogênico que a termofílica. Não, é o contrário. Quando a gente usa temperaturas na região termofílica, a gente tem a morte de patógenos maior, né? A gente tem a eliminação desses agentes aí que prejudicam o processo, porque você tem uma temperatura maior. Então, essa aqui é falso. Vamos lá, ó. Questão 3. Para a produção de uma quantidade específica de biogás, o biodigestor pode ser construído com um menor volume se for operado na faixa de temperatura adequada. Então vamos lá, você quer produzir aí uma quantidade por dia de biogás. Quanto maior o seu biodigestor, maior vai ser a quantidade diária que você vai produzir de biogás. E quanto mais adequadas são as condições, então se você usa uma temperatura adequada, maior vai ser a sua produção de biogás. Então, se você usa uma temperatura inadequada, você vai conseguir produzir pouco biogás. Para compensar isso, você pode usar um biodigestor maior. Por quê? Porque quanto maior o biodigestor, maior vai ser a capacidade. Então, se você está usando uma temperatura inadequada, você vai produzir pouco. E aí, para compensar essa pouca produção, você usa um biodigestor maior. Então, o contrário também vale.
Se você usa uma temperatura adequada, você aumenta a sua produção e com isso você necessita de um biodigestor menor. Então, a resposta a essa pergunta é sim. Se eu estou usando uma temperatura adequada, eu consigo produzir uma quantidade maior de biogás em relação a uma temperatura inadequada e com isso eu não necessito de um biodigestor tão grande para produzir a quantidade da minha meta, né? Da minha meta diária. Agora vamos para outro fator que influencia também fortemente o rendimento do processo, que é o pH. O pH, quando ele não está legal, os micro-organismos eles ficam mais sensíveis à temperatura. Agora, quando o pH ele está numa faixa legal, os micro-organismos ficam mais tolerantes às variações de temperatura. Então, é muito importante que o pH esteja dentro da faixa ideal. E como que funciona esse pH? Bom, pH é uma medida da acidez do meio, tá? Então, a acidez é provocada por substâncias ácidas que estejam ali, né? E quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais alcalino. A alcalinidade é dada pelas substâncias alcalinas que estejam ali dentro. Então, aqui a mesma regra da temperatura vale para cá, viu, gente? Cada micro-organismo, a gente tem um conjunto de micro-organismos que atuam na digestão e cada micro-organismo tem uma faixa de pH ideal. Cada um funciona num pH diferente. Funciona de forma ótima, né? Quando eu falo funciona. Então, vamos relembrar aqui o processo, né? A gente tem as bactérias hidrolíticas, as bactérias acidogênicas, as acetogênicas e as árqueas metanogênicas. As bactérias hidrolíticas e as acidogênicas funcionam melhor nessa região de pH aqui, ó, nessa faixa de pH. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o pH neutro é um pH igual a 7. Quando eu tenho pH igual a 7, eu tenho neutralidade. Quando eu tenho pH menor do que 7, eu tenho aí uma acidez. pH maior do que 7, eu tenho uma alcalinidade. Então, se vocês podem perceber aqui que essas duas bactérias, elas funcionam melhor num ambiente ácido, levemente ácido, porque aqui não é muito menor do que 7, né? Só que aí, gente, essas bactérias, se você usa um pH um pouco maior do que esse daqui, elas vão diminuir um pouco a função delas, né? O metabolismo vai ser um pouco prejudicado, mas elas não vão deixar de funcionar. Elas são tolerantes a valores de pH um pouco maiores do que esse. Beleza. Essas outras dois tipos de bactérias aqui, elas funcionam nessa faixa aqui, de 6,5 a 8. Né? É uma região mais neutra, né? O 7 está aqui no meio, né? Tá entre 6,5 e 8. Então, elas funcionam na neutralidade mesmo, num ambiente de pH neutro. Aí o problema é que esse ambiente, esse pH aqui é diferente desse daqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa faixa de pH aqui. Por quê? Porque esses micro-organismos aqui, eles não são tolerantes. Eles não toleram eles não funcionam se o pH estiver diferente dessa faixa aqui. Agora, esses outros dois micro-organismos aqui, eles são mais tolerantes. Eles funcionam sim nesse pH aqui. Não de forma ótima, como no caso desse pH aqui. Mas eles funcionam bem sim nesse pH. Então, a gente usa sempre essa região aqui, em torno de 7. 7 e pouco, né? Aí, ó, o pH do meio é dado pelos produtos da decomposição, ou seja, pelos produtos da digestão anaeróbia mesmo. Então, se vocês repararem aqui, ó, na acidogênese, o que você está produzindo? Você está produzindo ácidos. Na acetogênese, você está produzindo ácidos também. Esses ácidos aqui, eles costumam diminuir o pH. Então, quer ver? Se você entra com muita matéria orgânica no seu biodigestor, você vai produzir muito disso daqui.
Produzindo muito disso daqui, você vai elevar a acidez e reduzir o pH. E aí o ambiente vai ficar muito ácido e essas bactérias aqui, esses micro-organismos, não vão funcionar bem. Então, você não pode entrar, de repente, entrar com um monte de matéria orgânica no seu... eu quero... De hoje para amanhã eu quero dobrar a minha produção de biogás. Então eu vou dobrar a quantidade de matéria orgânica que eu vou colocar no meu biodigestor. Vai dar errado. Por quê? Você aumentando a quantidade de matéria orgânica, você aumenta esses produtos aqui, esses ácidos. Com isso você aumenta a acidez, você vai diminuir o pH e essas bactérias aqui, elas não vão funcionar direito. Então você não pode indiscriminadamente mudar a quantidade de matéria orgânica que você está entrando no seu reator. E com isso, a metanogênese não vai funcionar bem. Essa última etapa aqui, ela não vai funcionar bem por causa da elevada acidez ou baixo pH. A gente tem uma coisa interessante que é um efeito tampão. Existem duas substâncias aqui dentro desse meio, que é a amônia. A amônia é um subproduto dessas reações aqui. E o carbonato. Essas duas substâncias, elas agem como um tampão. Eu não sei se vocês já estudaram um tampão, mas quando a gente tem um efeito tampão, esse tampão, ele é responsável, ele consegue manter o pH do meio neutro, né? Se o pH está subindo, ele consegue diminuir. Se o pH está descendo, ele consegue aumentar e manter o pH na neutralidade. Então, a gente tem aí um efeito tampão. É claro que esse efeito tampão, ele não vai funcionar, isso aqui não vai acontecer caso a produção de ácidos orgânicos seja muito grande. Se eu entrar com muita matéria orgânica aqui, a produção de ácidos orgânicos for muito grande, esse efeito tampão, ele tem um limite, ele não vai conseguir tamponar o meio, ele não vai conseguir manter o pH neutro, porque a produção de ácido vai ser muito grande. E aí, isso pode ocasionar a parada do biodigestor. O biodigestor simplesmente não vai produzir mais biogás, porque esses micro-organismos não vão funcionar. Outra coisa também, o valor do pH, ele pode se elevar, ou seja, deixar o ambiente mais alcalino, o que é ruim também. Se eu não posso ter um pH muito acima de 8, eu não posso ter o pH acima de 8. E quando que isso acontece? Quando eu tenho muitos compostos nitrogenados na matéria orgânica. Então a matéria orgânica aqui, vamos supor que ela tem uma grande quantidade de nitrogênio. Esse nitrogênio, ele vai reagir aqui e ele vai produzir amônia. Essa amônia vai reagir com a água e produzir amônio. Esse amônio é uma substância alcalina, vai aumentar a alcalinidade do meio, o que é ruim também. No caso, esse aumento de alcalinidade, ele é bom se o meio tiver muito ácido, se eu tiver com uma acidez elevada, isso é bom. Agora, se não, pode aumentar muito o pH do meio e esses micro-organismos não funcionarem porque o pH tá muito alto. O pH tem que ser monitorado continuamente, tá? Para que você consiga ali controlar. E tem que ser monitorado e controlado o tempo todo, porque ele é um parâmetro muito importante. Aqui, gente, eu tenho, olha só, o tempo em dias, tá? Então, de 0 a 30 dias e a produção de biogás acumulada ao longo desses dias, né? E cada uma dessas curvas representa um valor diferente de pH. Então, por exemplo, essa curva aqui, azulzinha, a biodigestão foi feita no pH igual a 5, ou seja, um pH muito ácido. Se vocês olharem aqui, essas bactérias aqui, esses micro-organismos, eles funcionam bem de 6,5 a 8. Então, esse pH 5, a produção foi prejudicada, tá vendo? O melhor aqui foi essa curva aqui, 7, Essa curva aqui é do pH 7, ou seja, pH neutro. Foi o que mais produziu biogás. E depois foi o 8, tá vendo? Que é uma região mais neutra. 7 é neutro, né? E 8 não é tão neutro, mas tá dentro ali da faixa ideal de pH das árqueas metanogênicas. E o pior daqui, foi o mais ácido. Esse aqui foi o que menos conseguiu produzir biogás. Agora vamos para um exercício aqui, só para a gente terminar essa parte do pH.
Falso ou verdadeiro? O valor e a estabilidade do pH no reator anaeróbio são extremamente importantes, certo? Uma taxa elevada de metanogênese só se desenvolverá se o pH se mantiver entre 6,5 e 8. Verdadeiro, essa aqui está correta. As populações de micro-organismos que atuam nas etapas de acidogênese e acetogênese, a acidogênese é a segunda etapa, a acetogênese é a terceira, são pouco sensíveis a valores baixos ou altos de pH. Errado, né? A gente viu que a acetogênese, que é a terceira etapa, e a metanogênese são totalmente intolerantes a valores de pH fora da faixa ideal. Por isso que a gente tem que trabalhar na faixa deles ali. Então, essa aqui está errada. Depois, a prevalência da acidogênese e acetogênese em relação à metanogênese resulta no aumento da alcalinidade do meio. Errado. Por quê? Porque, olha só, a metanogênese, ela vai pegar, tá vendo aqui, ó, a metanogênese, ela vai pegar o ácido acético e transformar em metano. Se a gente tiver a acidogênese e a acetogênese prevalecendo, o que essas duas fazem? Essas duas, elas produzem ácidos, ó. A acidogênese produz ácidos orgânicos de cadeia curta e a acetogênese produz principalmente ácido acético. Então, elas produzem ácidos. Se elas prevalecerem, se elas ocorrerem muito mais do que as outras, você vai ter uma produção muito intensa, você vai ter um acúmulo de ácidos. Então, o que vai acontecer? Você vai aumentar a acidez e não a alcalinidade. A alcalinidade vai diminuir e a acidez vai aumentar. Então, essa daqui está errada. Resulta no aumento da acidez do meio, não da alcalinidade. Para maximizar a produção de metano em um reator anaeróbio, é necessário o monitoramento do pH e das ações de alcalinização do reator. Verdadeiro, você tem que monitorar o pH e alcalinizar o meio, caso necessário. O biogás é o produto final da digestão anaeróbia, sendo constituído na maior parte por metano. Verdadeiro. Outro fator que influencia também é a disponibilidade de nutrientes, né, que são aquelas substâncias que os micro-organismos precisam para exercer as suas atividades metabólicas, para se multiplicarem, para se manterem. Cada espécie tem a sua necessidade própria de nutrientes. Então, o mesmo problema que a gente tem com a temperatura e com o pH, a gente também tem com esses nutrientes, porque a gente tem espécies diferentes e cada um vai precisar de um nutriente diferente, de uma concentração de nutriente diferente. Então, ó, e é muito importante que esses micro-organismos, eles tenham esses nutrientes para que eles consigam crescer e fazer as suas atividades. Sem esses nutrientes, a gente pode ter aí as atividades desses micro-organismos prejudicada e aí a gente não vai ter o rendimento de biogás que a gente deseja. Os limites, né, a concentração ideal de cada nutriente é difícil de definir. Por quê? Porque a gente tem vários micro-organismos ali presentes e muitos deles, eles são tolerantes, eles são fáceis de se adaptar. Então, eles se adaptam a concentrações diferentes das concentrações ideais para aqueles micro-organismos. Então, é difícil definir, com essa concentração desse elemento químico, a produção de biogás não acontece, é interrompida. Com a concentração abaixo dessa daqui também não funciona. É difícil você definir isso daí, tá? Justamente por isso, porque a gente tem vários micro-organismos diferentes e muitos deles são bem tolerantes a quantidades diferentes das quantidades ótimas. É importante que a gente tente manter a concentração desses nutrientes em níveis ótimos, para que a gente consiga ter a maior produção possível de biogás. A gente consegue encontrar em tabelas, né, em livros, as concentrações ideais de cada um desses elementos, desses nutrientes. Não botei aqui porque não tem porquê, são apenas números. Mas, e a gente consegue encontrar também diferenças entre um material e outro, né? Uma tabela fala que a concentração ótima é tal, outra tabela, outro artigo, uma pesquisa fala que é tal, né? Então, isso varia um pouco.
como eu falei, é difícil de definir os limites. Agora, uma coisa importante aí desses nutrientes. Os micro-organismos, eles precisam de duas coisas, carbono e nitrogênio. O carbono é o principal ali, o nitrogênio é o segundo que eles mais precisam, tá? Então, a gente tem que ter uma quantidade alta de carbono e nitrogênio. O carbono e o nitrogênio são macronutrientes. Existe uma diferença entre macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que os micro-organismos precisam em maior quantidade. A gente também, a gente tem alguns macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes são aqueles que a gente precisa em quantidades muito pequenas, né? Se a gente tiver uma quantidade, por exemplo, vitamina, se a gente toma uma vitamina em uma quantidade muito grande, aquilo lá começa a se tornar tóxico para o nosso organismo. Então, as vitaminas são micronutrientes. Os carboidratos que a gente usa para a gente ter energia são macronutrientes. Então, o carbono e nitrogênio, além das quantidades desses dois, é importante também a relação entre eles. Como assim? Se eu tiver uma grande quantidade de carbono, eu tenho que ter também uma grande quantidade de nitrogênio. Se eu tiver uma quantidade pequena de carbono, eu tenho que ter uma quantidade pequena de nitrogênio. Então, olha só, a relação quantidade de carbono sobre quantidade de nitrogênio tem que ser maior do que 10 e tem que ser menor do que 30. Então, eu não posso ter carbono 30 vezes mais do que 30 vezes nitrogênio. Então, por exemplo, se eu tiver 40 vezes mais carbono do que nitrogênio, já não está legal. Se eu tiver somente 5 vezes mais carbono do que nitrogênio, também não está legal. Essa relação tem que estar entre 10 e 30. Você pega a quantidade de carbono, divide pela quantidade de nitrogênio, e esse valor não pode ser nem menor do que 10 e nem maior do que 30. Quando a gente tem essa relação acima de 30, mais do que 30, quer dizer que a gente tem muito carbono e pouco nitrogênio. O nitrogênio, ele é um nutriente para o micro-organismo. Então, o micro-organismo, ele não vai funcionar direito, ele vai ter uma baixa atividade por falta de nitrogênio. E com isso, se ele não vai funcionar bem, você não vai ter um rendimento bom de biogás, porque o micro-organismo não vai trabalhar bem. Agora, se essa relação for muito menor do que 10, for abaixo de 10, quer dizer que você tem pouco carbono e muito nitrogênio. E aí você vai, eu não sei se vocês se lembram, eu falei no slide anterior, quando a gente tem muito nitrogênio, o nitrogênio, ele forma NH3, amônia. E essa amônia forma amônio. E isso aumenta o pH do meio. E essa amônia é um inibidor. A gente vai falar sobre o inibidor daqui a pouco. Os inibidores, eles inibem os micro-organismos. Então, os micro-organismos passam a ter uma baixa atividade metabólica por causa desses inibidores, né? Isso também causa morte de micro-organismos. Então, quando a gente tem muito nitrogênio, a gente forma muito esse inibidor. Por isso, a gente não pode ter uma relação, a gente não pode ter muito nitrogênio, a gente não pode ter essa relação abaixo de 10. Quando a gente tem essa relação abaixo de 10, quer dizer que a gente tem pouco carbono e muito nitrogênio. Depois a gente tem os macronutrientes, né? Carbono e nitrogênio são macronutrientes. E a gente tem outros, além do carbono e nitrogênio, a gente precisa também de fósforo e enxofre, que são nutrientes igualmente essenciais. Depois a gente tem os micronutrientes, que são aqueles nutrientes que os micro-organismos precisam em pequenas quantidades. Mas eles são igualmente importantes também, eles são essenciais para a sobrevivência desses micro-organismos. Então aqui, cobalto, níquel, molibdênio, selênio, magnésio, ferro, manganês e algumas espécies de arcas metalogênicas precisam também de tungstênio. Aí, gente, o que eu preciso? Antes, quando eu vou usar a biomassa, o substrato, eu preciso fazer uma análise dos nutrientes que aquele substrato tem. O ideal é que eu faça uma análise, que eu meça a quantidade desses nutrientes ali. Se tiver faltando, eu vou complementar. Se não tiver faltando, eu não vou complementar. Por quê? Porque professora, mas não adianta. Pode ser que eu não faça essa análise e simplesmente complemente. Porque é melhor sobrar do que faltar. Nem sempre, tá, gente? Porque o excesso de alguns desses micronutrientes é tóxico
os micro-organismos. Então, pode causar morte dos micro-organismos. Então, a gente chama isso de superdosagem. E aí pode causar morte, e aí o meu processo vai ser prejudicado da mesma forma, tá? Então, tanto o excesso quanto a falta desses micronutrientes é prejudicial. A demanda de micronutrientes é geralmente atendida na maioria das usinas de biogás agrícolas, principalmente pelo uso de dejetos de animais. Então, esterco, né, de animais costumam ter esses nutrientes, e aí eles adicionam esses estercos aos resíduos para atender essa demanda de micronutrientes. Agora vamos para um exercício aqui. Carbono, nitrogênio, fósforo e magnésio constituem as macromoléculas das células microbianas, e um grande número de outros elementos tem se mostrado necessário ao processo da digestão anaeróbia, denominados de micronutrientes. Sim, né? A gente tem esses macronutrientes e a gente tem também os micronutrientes. O pH nos reatores anaeróbios deve ser mantido próximo ao neutro para favorecer a produção de metano e a predominância de bactérias produtoras de ácidos. Não, a gente não quer a predominância das bactérias produtoras de ácido, porque a predominância delas vai causar uma maior acidez, né? Tem que ter um equilíbrio. E esse pH próximo ao neutro não favorece essas bactérias, né? Ele favorece o pH próximo ao ácido o pH mais ácido, né, é que favorece essas bactérias. Essa daqui está incorreta. Metade dela está correta e a outra metade está incorreta. As árqueas metanogênicas são estritamente anaeróbias, verdade. Sendo assim, a decomposição de matéria orgânica na presença de oxigênio não irá produzir metano. Então, se a gente tiver oxigênio ali, essas bactérias não vão funcionar, verdade. O poder calorífico do biogás, o que seria esse poder calorífico? Isso aí a gente já viu lá em produção de bioenergia 1. O poder calorífico é a quantidade de energia que aquele combustível libera quando ele é queimado, quando ele entra em combustão. Então está dizendo aqui, o poder calorífico do biogás está diretamente relacionado com a concentração de metano existente na mistura gasosa. Verdadeiro. Porque quando a gente queima o biogás, o que está gerando calor ali é o metano. O metano é que está sendo queimado, produzindo energia. Os outros, e é o metano que faz parte do biogás ali. Os outros componentes do biogás, quando você queima, eles praticamente não contribuem com a produção de energia. Agora vamos falar um pouco dos inibidores. Inibidor, eu botei aqui a definição de inibidor. Que inibe, causa inibição, interrupção, capacidade para reduzir ou para interromper completamente a atividade. Então, esses inibidores são substâncias que vão inibir os micro-organismos. A gente não quer esses inibidores ali no meio. Diversas substâncias podem inibir o processo de digestão. Só que as bactérias têm uma alta capacidade adaptativa. Elas podem, mesmo assim, funcionar na presença desses inibidores, né? Dependendo da concentração desses inibidores, dependendo das condições do meio. Por causa disso, né, como essas bactérias elas têm uma alta capacidade adaptativa, não se pode considerar os limites de concentração para inibição como absolutos e válidos em qualquer situação. Então, eu não vou achar assim, a partir dessa concentração desse inibidor, a produção de biogás é interrompida. A partir dessa concentração desse outro inibidor, o biodigestor não vai funcionar. Não existe esse limite. Tá? Isso depende do substrato que você está utilizando, depende das condições, da temperatura, do pH, depende de tudo ali. Então, não existe uma regra, tá? O importante é que a gente tente manter esses inibidores na menor concentração possível. Agora, o que pode causar inibição? O carregamento excessivo de substrato no biodigestor. A gente viu lá atrás que eu não posso simplesmente aumentar do nada a quantidade de matéria-prima que está entrando no biodigestor, que eu vou desestabilizar todo o processo. Vai acontecer a formação de substâncias inibidoras, que eu não vou conseguir controlar aquela substância, ela vai causar a morte de micro-organismos. Quando o substrato entra no biodigestor, ele está entrando ali com ele
substâncias inibitórias, substâncias que vão causar inibição. E se eu estou entrando com uma quantidade muito grande de substrato no biodigestor, eu também estou entrando com uma quantidade muito grande dessas substâncias. E aí essas substâncias vão causar inibição. O oxigênio causa inibição das arqueas metanogênicas, então é importante que eu tente não deixar o oxigênio entrar no biodigestor. Os micronutrientes essenciais em concentrações muito elevadas causam inibição, como eu falei no slide anterior. A amônia livre gerada durante o processo, então, durante o processo de biodigestão, existe uma reação química lá que gera amônia livre. Amônia, gente, é NH3. Esse nitrogênio aí vem do substrato. Então, eu não posso utilizar um substrato que tem uma concentração muito grande de nitrogênio. Lembra da relação carbono sobre nitrogênio? Então, essa relação aí, eu não posso ter muito nitrogênio em relação ao carbono. Existe aí uma relação correta, certa, que a gente viu ali nos slides anteriores, que eu tenho que ficar dentro daquela faixa ali. Se eu tiver uma quantidade muito grande de nitrogênio, esse nitrogênio vai produzir amônia livre e essa amônia vai prejudicar o processo. Outro inibidor é o sulfeto de hidrogênio, H2S. O H2S, ele é gerado durante o processo, nessas reações. E ele é gerado quando o substrato tem enxofre. O enxofre é importante, o enxofre é um macronutriente, então os micro-organismos precisam de enxofre. Só que se eu tiver uma quantidade muito grande de enxofre, eu acabo produzindo o sulfeto de hidrogênio, e esse sulfeto de hidrogênio, ele inibe alguns micro-organismos, ele é prejudicial quando ele está em altas concentrações. Uma forma de resolver esse problema é eu adicionar hidróxido de ferro no meio. Quando eu adiciono hidróxido de ferro, esse ferro aqui vai reagir com o enxofre e vai produzir sulfeto de ferro. Esse sulfeto de ferro precipita, então ele vai ficar lá como um sólidozinho e não vai influenciar na reação. Então, essa é uma forma de resolver esse problema quando o sulfeto de hidrogênio ele está em concentrações muito altas a ponto de prejudicar o processo. Aí tem aqui uma pergunta. Ó. É aconselhável eliminar completamente o H2S do meio digestivo por meio de sua precipitação? Ou seja, desse jeito aqui? Não. Por quê? Como mencionado anteriormente, o enxofre também é um importante macronutriente que deve estar presente em concentração suficiente para a formação de enzimas, de forma que a precipitação muito acentuada do sulfeto pode provocar a inibição da metanogênese. Por quê? Porque se você tem uma concentração muito grande, você vai inibir. Se você tem uma concentração muito baixa, você vai inibir também, porque vai faltar aquele macronutriente para os micro-organismos.